Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. 9 de janeiro é a data que marcou a declaração de Dom Pedro em 1822, que permaneceria no Brasil, sendo assim recordado como o Dia do Fico. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Obra TV. E hoje estamos recebendo a doutora Luísa Herenechen Menezes, advogada, criminalista, especialista em Direito e Processo Penal e também especialista em Performance Advocatícia. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre drogas, o que pode e o que não pode. Um tema que gera muitas dúvidas, afinal existem drogas que são naturais e outras sintéticas. Boa noite, doutora Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo. E você aí de casa que está nos assistindo, já pode enviar a sua pergunta ou comentário que nós vamos ler e a doutora vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu aproveito para lembrar você que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Para começarmos a conversa de hoje, o que é considerado droga pela lei brasileira, doutora? Então, existe a lei de drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela estabelece que são substâncias que podem atuar no nosso corpo. E aí é o sistema, que elas atuam no sistema nervoso central e que podem ou não causar dependência. Doutora, eu gostaria de aproveitar para te pedir para nos falar um pouco então sobre as drogas. Quais as que são lícitas e as que são ilícitas? Nos citando, por gentileza, alguns exemplos. Então, nós temos questões aqui de drogas que são estimulantes, depressoras ou perturbadoras. E aqui também entram as drogas que são lícitas, tais como os medicamentos que nós compramos em farmácias. Entram aqui o álcool e o cigarro, já dizendo como lícitas. E as ilícitas aqui, as que causam também dependência, nós podemos falar aqui como o LSD, nós podemos falar sobre a maconha, a cocaína. E é importante aqui mencionar a questão da maconha, que nós temos hoje o estudo sobre os benefícios sobre a questão do TSH e são muitas doenças que nós estávamos até conversando antes, Sim. como epilepsia. Então aqui está pendente essa legalização, mas sendo ajuizados os processos, o governo normalmente ele costuma permitir o uso da substância, não da maconha, mas a substância para a produção desse medicamento. Tem um amigo meu, que estava conversando antes, que o neto dele tinha muitas convulsões, né? Nasceu com alguns probleminhas e tinha algumas convulsões. E ele conseguiu na justiça a importação do princípio ativo e a criança tinha muitas convulsões durante o dia e praticamente cessaram com o uso
né, do TSH. Então, realmente, alguns casos medicinais têm realmente benefícios bem relevantes, né? No caso dele, bem grande. Inclusive, pessoas também que têm AVCs, tem casos que também já usaram e fez bastante diferença, né? Então, é um caso de realmente ser estudado, né, para que talvez seja legalizado e permitido para os casos que são necessários. Bom, e quais são os órgãos que podem legislar sobre as drogas? Os órgãos é o Brasil, é a nossa União, porque ela é uma lei federal, a Lei 11.343, e ela diz todas as diretrizes, todos os tratamentos, e ela que estipula os limites. Inclusive, como nós falamos anteriormente sobre drogas lícitas e ilícitas, existe uma lista dessas substâncias que são permitidas ou não. Toda substância, para ela ser permitida ou não, ela precisa estar nessa lista, tá? E a partir daí, ela é classificada. Interessante. Também tem até essa questão dos medicamentos, deve ser aqueles medicamentos que só podem ser com receita médica, né? Porque tem alguns riscos à saúde da pessoa também, né? Isso, existe a lista de medicamentos, né? Por isso que quando a pessoa precisa comprar um medicamento controlado, existe a receita branca, azul, amarela, para poder comprar e ter autorização desses medicamentos. Continuando por aqui, doutora, o que o governo brasileiro tem feito para combater, então, o uso e também o tráfico de drogas? Existem as fiscalizações de farmácias, tá? Para retenção de receitas, tais como a questão dos medicamentos e também, por exemplo, aqui a acetona, que é um item de produção de drogas. Então, por isso até que a acetona ela é vendida em quantidades pequenas. Quando precisam de quantidades maiores, precisa de autorização, caso, por exemplo, seja uma manicure, então ela tem um cadastro. Existem aqui programas de combate ao uso de drogas em escolas, faculdades, que explicam toda essa questão de dependência e são todas as políticas públicas, as próprias propagandas, né? E contra o consumo dessas drogas. Inclusive, a gente fez uma entrevista aqui com a Lismari Prado e nós falamos sobre o uso dos medicamentos. E realmente as pessoas não têm o conhecimento de quanto um medicamento combinado com um outro, ele pode vir a trazer, né, problemas de saúde graves. Então, isso é um ponto muito importante sobre o que a gente está falando aqui, para quem está chegando agora no programa. Estamos falando sobre drogas lícitas e as ilícitas. Então, muito cuidado, inclusive na hora da compra dos medicamentos também. Sabe que a própria propaganda que diz que nós não podemos nos medicar sozinho e que precisa ir no médico é uma maneira também de controlar e incentivar as pessoas a não utilizarem. Veja que eu não estou dizendo para não utilizarem os medicamentos, mas sim da maneira correta. Exatamente. Não Exatamente. tem. Até uma vez eu fui visitar um cliente, uma indústria, que produzia um produto para limpar, para ilustrar o piso, limpar e ilustrar o piso. E ele tinha algumas autorizações da polícia, porque algum daqueles produtos que ele utilizava poderia ser utilizado para drogas. Então ele tinha uma fiscalização muito forte, inclusive da polícia, para poder comprar e tinha que provar como é que é a quantidade que ele ia precisar para usar. Então realmente tem uma série de órgãos de fiscalização para cuidar disso, né? Doutor, e qual a diferença, então, entre o usuário de drogas e o tráfico, né, e o traficante? O usuário, nós vamos falar sempre em consumo. A nossa lei, ela estabelece até a posse de drogas, mas aqui de uma maneira singela, para o nosso espectador entender, nós falamos aqui em consumo próprio. É aquela pessoa que ela usa drogas, talvez ou por dependência, ou por questão recreativa aqui. E sempre que nós falarmos em tráfico, nós falamos aqui em vendas, tá? Claro, a lei, ela fala também na posse de drogas, no deslocamento com drogas, né? Na plantação das drogas, no caso da maconha, né? Então, isso já caracteriza o tráfico, né?
Mas nós sempre vamos falar aqui em mercantilização da droga para quando nós falamos em tráfico. Então, continuando sobre isso, doutora, em casos, então, de boletim de ocorrência ou de denúncias, né, pode ser online, qual a melhor forma, então, de fazê-lo? Aqui é importante nós mencionarmos a população que nunca deixe de fazer esse boletim de ocorrência em caso de, por exemplo, souber de algum lugar que está vendendo drogas, por exemplo, ou de algum outro fato que não envolva violência. Esse outro fato que não envolva violência pode ser feito o boletim de ocorrência online, no delegaciaonline.rs. Lá pode fazer toda a descrição do fato, anexar as provas, tais como áudio, vídeos e imagens, e depois disso vai ser feito a homologação, vai ser enviado um rascunho para o seu e-mail e aí ali vai dizer qual a delegacia que foi enviado esse boletim de ocorrência. Em caso que aconteça a violência em si, é importante que a pessoa vá até uma delegacia e lá seja feita a conversa toda com o inspetor de polícia, explique o fato e a partir disso, se for, por exemplo, um caso de lesão corporal, a pessoa vai ser enviada para o departamento médico legal para um exame de corpo de delito. Então, sempre que houver uma violência, fazer presencial e em caso até de uma batida de carro, abigeato também, pode ser feito online. E também tem o serviço online de Disque Denúncia, que ele é gratuito e mantém-se o sigilo. Sim, mantém-se o sigilo do... 181, acho. Ele é muito bom, ele funciona. Agora, claro, a nível de condenação dessas pessoas, né? Elas não podem ser condenadas por uma denúncia anônima. É feito um processo criminal e esse processo vai averiguar as questões se isso realmente aconteceu. Somente uma condenação por denúncia anônima, ela não pode ocorrer, é nula essa sentença. Muito interessante. Eu também não sabia, geralmente quando alguém perdia um documento, né? Ou eu pensei que daí tu tinha que fazer boletim online, mas não sabia que essa denúncia também poderia ser feita por boletim online. É uma coisa que eu não sabia. Uhum. Bom, e por que o uso de drogas é uma questão de saúde pública? Ela é uma questão de saúde pública porque nós envolvemos a nossa saúde, a saúde do outro e a saúde das nossas famílias. Ela envolve a mercantilização, ela envolve dinheiro, ela envolve as crianças que muitas vezes são usadas pelo tráfico, ela envolve o SUS, que muitas vezes precisa arcar com a dependência da pessoa, porque chega a um determinado nível, a pessoa ela precisa de uma internação, ela precisa apelar pelos nossos CAPs, que é o Centro de Apoio Psicossocial, ou até mesmo dos medicamentos, e isso também acaba sobrecarregando o SUS. Mas também é a saúde da pessoa aqui, e envolve também, que é importante aqui a gente falar, com a própria criminalidade que gira em torno das drogas. Aqui a gente sempre tem que mencionar que o que gira em torno do tráfico é a questão do dinheiro e muitas pessoas elas acabam usando o próprio fato da sua dependência para entrar no tráfico e vender drogas. Essa é uma realidade. Infelizmente, é uma coisa que vem puxando a outra, não é, doutora? Ela é uma realidade porque muitas vezes essas pessoas não são traficantes, elas nunca se envolveram em delitos, mas para poder alimentar o seu vício, elas precisam entrar no tráfico de drogas. É uma questão de saúde pública muito grave, né? E isso de criminalidade, boa parte dos homicídios estão relacionados com o tráfico, né? Sim, boa parte, em torno de 70%, eu posso dizer assim, que gira em torno do tráfico.
de alguma forma, ou se foi porque é traficante ou porque estava, né, ou teria feito algum uso, então, de droga ilícita, então, não é? Sim. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre dependência química e os direitos e deveres. Em 30 segundos nós estamos de volta. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, política e economia. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas e comentários pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. Temos conosco hoje a doutora Luísa Hereneche Menezes falando sobre drogas, o que pode e o que não pode. Bom, então, você estava comentando sobre vários problemas, né, das drogas, né, o que a gente pode falar então sobre o que pode e o que não pode, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, né? Não estou aqui falando para as pessoas usarem drogas e também não estou falando para incentivarem o consumo. Mas nós temos aqui, o que eu acho extremamente interessante, é a questão da maconha, como nós falamos anteriormente, sobre o estudo. É importante que a gente estude essa substância, porque nós temos muitas questões positivas e nós temos muitos tratamentos para a doença. E é uma coisa triste que nem todo mundo tem acesso a isso, né? E hoje, muitas vezes, é somente via judicial, né? Exatamente, é via judicial, porque não se tem claramente uma legislação para isso. E nem todos têm acesso a isso, nem todos sabem disso. Então, a importância também do programa informar o ouvinte que se ele tem uma doença, alguma coisa, para ir atrás, para saber, ir atrás de médicos, e até algumas pessoas falam que isso é uma medicina alternativa, mas acredito que com o tempo ela não será mais tão alternativa assim, porque, quiçá, já tem depois em farmácias, né, a venda dessa substância, mas veja que não é a venda da maconha, e sim de um derivado para fazer esse medicamento. E o que não pode aqui, nós falamos em todas as drogas, né, para o tráfico. Agora, claro, se a pessoa, digamos, que ela comprou esse medicamento e ela tenha maconha nesse medicamento, ela não vai ser presa. Não é assim, porque ela vai ter ali uma recomendação médica. Exato, né? Exatamente, uma autorização, me fugiu a palavra. Então, com essa autorização, ela vai durar durante um bom tempo, essa autorização, e ela vai poder fazer reiterados pedidos para esse medicamento. Eu lembro de um caso que ocorreu, que foi noticiado no programa Fala Rio Grande, aqui da Ubra TV, sobre um morador de um apartamento na Zona Sul de Porto Alegre, que ele tinha 700 pés de maconha plantados em casa, e ele tentou justificar que seria para o uso medicinal, mas não adiantou, acabou sendo preso. No caso aqui, não temos como justificar 700 pés de maconha. Não tem doutor que salve, não tem jeito. Não, aqui é tráfico. Aqui não temos essa situação. 700 fica difícil até para o advogado. E, doutora, eu creio que seja uma dúvida de muitas pessoas que nos assistem. Qual a quantidade de drogas que é considerado, então, tráfico e qual a quantidade que é considerado uso? Por exemplo, maconha, que seria o mais comum. Temos um problema aqui, que nós, advogados, muitas vezes nós tentamos resolver apelando para o STF e STJ sobre a quantidade de drogas para uso pessoal.
e é divergente. Uns falam em algumas gramas, 100 gramas, 200 gramas, outros falam em 500 gramas. Mas, como advogada, o que eu posso dizer aqui é que o que vai levar em consideração o juiz, se ele é dependente das drogas, consumidor ou traficante, é o próprio histórico dele. Então, por exemplo, ele já foi pego diversas vezes traficando, ele tem condenações por tráfico, o juiz vai olhar. Ah, ele já teve uma série de internações, ele vai valorar e vai dizer, olha, realmente, essa pessoa tem problemas com drogas, tem a dependência, estão aqui os documentos. Ou ele não foi internado, mas ele faz acompanhamento no CAPS, né? Faz acompanhamento no SUS. Então, ali vai demonstrar. Outra coisa, onde ele foi pego com a droga, pontos de abordagem. Ele estava em via pública, ele estava dentro de casa. Onde ele estava? Ele estava em uma boca de fumo, como a gente chama. Qual era a conduta, o que ele estava fazendo. E, claro, a quantidade. Não tem como nós falarmos aqui em 700 pés de maconha e dizer que isso era para uso pessoal. Nós falamos aqui no tráfico. Mas é importante destacar essa questão que esse histórico pesa bastante, então, na definição, então, se é tráfico ou uso, né? Exato. Agora, claro, eu também não posso afirmar que nenhum traficante é usuário. Não posso fazer isso. Existem exceções. Mas caso esse juiz, ele sempre está observando tudo no processo, observando tudo que acontece aqui e todas as ações, toda a conduta do réu, às vezes até o fato da escolaridade, se tem uma família. É importante que nós, advogados, muitas vezes juntamos as declarações abonatórias da família explicando, olha, ele sofre com isso desde tal idade, assim, assim, assado. Então, aqui a família também tem uma importância para essa questão do uso, mas hoje em dia a nossa legislação, ela não fala numa quantidade, é uma questão aberta. Depende do juiz, do delegado. E que cada caso é um caso. Cada caso é um caso e é uma questão assim difícil, porque a gente sabe que muitos usuários são condenados como traficantes, em decorrência de onde a pessoa está, como aconteceu, a circunstância desse fato. É uma coisa bem triste, mas acontece. Ou às vezes até está no lugar errado, na hora errada também, e acaba às vezes também sendo está próximo de uma má companhia, de um traficante lá, e acaba sendo envolvido junto. Sim, às vezes até a facção X é de tal lugar e essas pessoas estão ali. São moradores também? Moradores, às vezes moradores que guardam drogas em sua casa porque uma pessoa X mandou e se não fizesse, coagido. Se não fizesse tal coisa, ia ter as sanções, né, ali da onde ela mora. Então, é uma triste. Aí vem aquela frase bem corriqueira, né? Aí até provar que focinho de porco não é tomada, já ficou preso por bastante tempo, até ser julgado por um juiz, e já daqui a pouco destruir uma família, enfim, N coisas que vem, né? Pelo comecinho do uso, que pode terminar com tráfico em prisões, enfim, demais coisas. Bom, mas agora nós vamos fazer a interação com o pessoal que nos assiste e nos enviaram mensagens, então, aqui pelo nosso WhatsApp. Doutora, qual é o objetivo da lei das drogas? Como que ela funciona na prática? A lei das drogas, ela é claramente coibir a comercialização de drogas e também ela estabelece com a lista das substâncias como ela pode ser vendida, o que pode e o que não pode. Ela não é só uma questão de tudo é tráfico. Essa lista estão todos os medicamentos ali, tudo que é o tarja preta, que a gente chama, né? Então, estão todos ali, até a questão de quantidade, para o que é isso, tudo é feito. Até na receita, às vezes tu vai comprar na farmácia, né? E ele pergunta assim, eu quero comprar 2 caixas. Não, mas o que diz a tua receita, né?
quantos dias tu vai usar, quantos comprimidos, quantos ml tu vai precisar. Ah, mas eu gostaria de aproveitar e comprar mais. Não, não, é somente a quantidade que está na receita. É 7 dias, 3 comprimidos por dia, no máximo 21 comprimidos. Então, isso também que fica, essa fiscalização é bem intensa nas farmácias, porque eles olham bastante. Eu fui comprar um remédio para meu pai e eles olharam bastante essa questão da quantitativa que estava na receita. Sim, porque depois, como as farmácias fazem essas fiscalizações, não vai fechar, vai faltar no estoque ou vai sobrar. Já aconteceu de farmácia me ligar por ter vendido um a menos também, porque eram 3 caixas e venderam 2. Aí entrou em contato comigo para tentar resolver isso. Acontece de tudo. Doutora, nós sabemos que a dependência não tem cura, né? E dependente tem algum tratamento para auxiliar na recuperação através do SUS? O SUS auxilia esse processo de recuperação? Sim, como eu citei antes, o SUS ele tem a questão do CAPS, que é a Central de Apoio Psicossocial. Lá tem os psiquiatras, os psicólogos, que em determinados casos a pessoa vai tomar só um medicamento, outros casos ela vai comparecer a consultas com psicólogo, outros casos com psiquiatra e outros também a própria internação no hospital, porque a pessoa não tem condições de levar uma vida normal, de ter uma saúde, né? Então, nós falamos aqui que o SUS ele é extremamente importante. E falando na dependência não ter cura, aqui o primeiro processo é aceitar e pedir ajuda e ter o apoio da família aqui. Assim como também nós, advogados, de uma certa maneira, nós também fazemos um trabalho social quando nós nos deparamos com algum usuário que muitas vezes, como eu falei anteriormente, ele está respondendo um processo por tráfico. Então, o fato de estender a mão e tentar ajudar também aqui se enquadra nesse caso. Nós já estamos indo para os momentos finais do nosso programa, talvez essa venha a ser a última pergunta enviada então por telespectador. Eu gostaria de saber se um menor de 16 anos for detido com 100 gramas de maconha é crime, ele vai preso e para onde? Aqui nós falamos sobre o menor de idade, pela lei, ele não pratica crime, ele pratica o ato infracional, tá? O que vai acontecer é que ele vai ser levado para a delegacia do menor, aqui no caso em Porto Alegre é o DECA, ele vai ser recolhido e serão chamados os responsáveis ou quem tem a guarda, pai, mãe, tio, tia, né? Então, ele vai ter um processo, mas é um ato infracional. Perfeito, então. Eu quero te agradecer, Luísa, então, pelos teus esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada e estou sempre à disposição. E muito obrigado também à equipe técnica, o Milton, aqui, nosso operador de imagem, ao pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Obra TV. E o nosso assunto de amanhã é direito do consumidor. Vamos receber ao vivo o Dr. Gabriel Resmini, que vai falar sobre direitos e vícios de defeitos de serviços. Você também é nosso convidado. Esperamos vocês.